a nossa pequena síntese. Então hoje nós estamos aqui todos reunidos com o propósito firme de assistirmos mais uma conferência do nosso curso, já na sua fase intermediária, hoje com o tema de número 51, os erros de traição. Nós estamos então no dia 8 de outubro de 2012, na sala de conferência da Guisal, que nós chamamos de TV Web. Sejam todos bem-vindos. É para mim uma alegria enorme poder compartilhar com todos vocês estes maravilhosos ensinamentos dos veneráveis mestres Samael Aun Weor e do venerável mestre e Rabulô. Nós assistimos ao vídeo que nos ilustrou, nos deu alguns conceitos. Agora então vamos fazer uma breve explicação e no decorrer da qual vocês poderão ir colocando aí as suas dúvidas, se elas existirem, suas eventuais dúvidas, e na sequência então eu responderei para aproveitar a gravação que nós estamos fazendo, para que fique aí disponibilizada para aqueles que porventura não puderam estar aqui nesta noite. Então, traição, é muito comum a gente ouvir essa palavra hoje. Traição, o pessoal entende esta palavra no contexto da traição entre marido e mulher, entre namorados, né? Mas a traição, ela existe em muito mais coisas. E nós tivemos ao longo da história muitos traidores, traidores famosos. Tivemos nada menos, nada mais que Brutus. Brutus é um general, né, na guerra, quando Júlio César estava abrindo fronteiras, ampliando o território romano, né, organizando o Estado naquela época. Então foi traído por todos e por fim vem Brutus e crava a faca, né, no Júlio César, e então ele coloca aquela famosa frase: até tu, Brutus. Então saibam todos vocês, já é do conhecimento de todos, que Júlio César foi uma reencarnação do venerável mestre Samael, e esta recorrência aconteceu agora na atual reencarnação do venerável mestre Samael. Então ele nos contou nos seus livros, né, que vocês já devem ter lido, que quando ele morava no México, Brutus vinha quase todos os dias para matá-lo por recorrência. Brutus, que reencarnou na família dele, logicamente com outro nome, se construiu numa pessoa que não fez o trabalho sobre si mesmo, então continuou com as mesmas características e com o mesmo perfil de repetir a mesma cena. Então o mestre disse que ele armava barricadas na sua cama, deixava lá um desenho, colocava lençol e travesseiro e saía, ficava olhando de longe, do lado de fora da casa. Então o Brutus ia e com o punhal e apunhalava aquele arranjo que ele tinha feito. Então, pai generoso que fez trabalho sobre si mesmo, ainda ficava, diz o venerável mestre Samael, analisando dentro de si para ver se tinha alguns elementos de revolta, de ira contra aquele filho. Então é assim que acontece as recorrências. Logicamente não pôde acontecer a mesma recorrência. Brutus não pôde matar o venerável mestre Samael dessa vez, porque ele se libertou, né? Ele conseguiu quebrar essa corrente kármica, essa engrenagem. Então, isto se passou, essa recorrência, né?
Nós temos muitos outros traidores ao longo da história. Tiradentes foi traído aqui no nosso território, no Brasil, né? Foi também esquartejado em condições terríveis, né? E é assim que acontece. Se a gente fosse numerar, tem os maiores traidores da história, ficaria a noite toda só falando sobre eles. Então vamos do ponto de vista esotérico. Nós temos os 3 traidores das escrituras. Nós sabemos que um deles é o Caifás, o outro é o Judas e o outro é o Pilatos. Então Jesus Cristo representou em carne viva um drama cósmico nas calçadas de Jerusalém, à luz do sol, como diz o Venerável Mestre Samael, para nos transmitir esses ensinamentos. Então Jesus cumpriu de maneira extraordinária, de maneira didática, toda a sua programação, tudo aquilo que estava no script, que estava escrito, que estava no papel. Então veja bem que Jesus Cristo vai ser traído por todos, mas os 3 traidores que representaram naquele drama, que Jesus estava nos passando uma lição, aquilo é o simbolismo, é uma alegoria do que ocorre dentro de nós, de instante em instante. Todos nós temos esses 3 traidores que estão dentro de nós, aqui e agora, vivos e traindo o Cristo interno. Então no drama cósmico, o primeiro traidor é o demônio da 5ª dimensão, do corpo astral, demônio dos desejos, representado por Judas. Então Judas representa o que há de desejos dentro de nós, tudo aquilo que venha contra o Cristo é vontade consciente, é a questão do ego, dos milhões de eus, todos objetivando a obtenção de prazeres que acionam os desejos. Isto então no mundo no corpo astral, né? É a expressão desse desejo. Então o que aconteceu com o Judas do teatro cósmico que ele representou? Judas vai lá e dá o beijo em Jesus, o trai, e ele faz aquilo por 30 moedas. Então veja bem que ele representou muito bem seu papel. Então Judas fora convidado para apresentar esse papel desde lá da pré-existência, antes deles virem para cá. Então eles já vieram com essa missão. Judas, na realidade, é um dos discípulos mais exaltados do Jesus Cristo. Diz o Venerável Mestre Samael, Jesus Cristo é a mais alta iniciação que já se passou aqui pelo planeta Terra. E depois de Jesus, na escala hierárquica, então vem Judas. Então, somente Judas teria a condição de desempenhar esse papel, que todos eles pagaram com suas próprias vidas, todos morreram de maneira trágica, e ele morreu também enforcado. Então, o Judas, ele vai lá, ele não queria, na realidade, exercer o seu papel, e ele vai e diz para Jesus, mestre, eu não me vejo preparado para exercer esse papel. E Jesus diz para ele, faça logo o que tens de fazer, Judas, cumpra a sua parte no que está escrito. Então ele relutava, Jesus, bom, então vamos inverter, você vem para o meu lugar e eu vou para o seu. Não, pode deixar, mestre, que eu vou cumprir minha parte. Então ele vai lá, cumpre no teatro, né? Teatro na própria pele, na carne viva, na vida, né? Era como era passado o ensinamento. E ele então depois vai e morre, né? Daquela maneira, enforcado. E até hoje ele é
ele é detestado, né, por toda a massa humana, e Judas então escolhe para pregar no abismo, e ele está lá até hoje. Vejam vocês que por aqui já é difícil passar a mensagem, imagine vocês no abismo, né? O quanto é difícil, e ele está lá de vez em quando. Diz o venerável mestre Rabulô que ele saca alguma alma, né, lá dos mundos infernais, e ele se encontrou com o venerável mestre Rabulô, onde ele também prega a morte em marcha, onde ele diz polir, 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 a morte em marcha dos detalhes. Então este foi o demônio do desejo. 30 moedas significa dentro da gente que a todo momento nós estamos traindo o nosso Cristo interno por 30 moedas, ou seja, pelos prazeres da vida, trocamos o nosso Cristo interno por uma bebida, por cervejas, por futebol, por novela, por eventos sociais, e deixamos de realizar o trabalho interno do Cristo, e assim vamos vendendo o Cristo interno pelas coisas, trocando as coisas espirituais pelas coisas materiais. O outro demônio representa o corpo mental, então atua na mente. Então é o demônio da má vontade, aliás, é o demônio é o Pilatos, representado por Pilatos, né? Esse demônio da mente é aquele que recebeu Jesus no momento final. Pilatos dizia para Jesus: tu sabes que eu tenho o poder para te absolver ou para te condenar? Jesus responde para ele: nenhum poder, você não teria esse poder se não fosse dado pelo meu Pai. Então vejam bem vocês a grandiosidade, né, da lei divina. Até o poder para torturar ou para condenar o Jesus fora dado pelo seu Pai. Então ele autorizou, por isso Pilatos pôde exercer. Então Pilatos, como representa a mente é onde não há sossego, né? A mente é onde atua, o palco de atuação dos Zeus, ela não silencia, e o Cristo representa o silêncio. É isso que simboliza esta parte no drama cósmico. Então Pilatos vai e pergunta para o Jesus: se tu me responderes o que é verdade, eu te absolverei. E começou então a questionar Jesus, perguntando o que é verdade, o que é verdade. Jesus não responde nada, silencia. Então Pilatos chegou a pensar que Jesus não sabia o que era verdade e que não é verdade, porque Jesus queria dar o ensinamento de que a verdade está no silêncio. Então o silêncio mata o ego, mata a atuação dos Zeus, e ali aparece a verdade. Como dizia o Einstein: penso numa coisa 99 vezes e nada descubro, deixo de pensar somente uma vez, eis que a verdade aparece. Então a verdade está no silêncio, e Jesus ensinou isto num gesto de silenciar-se. A mesma coisa perguntaram para o Buda o que era verdade, ele deu as costas e foi embora. Então é isso que acontece com este ensinamento, com esse simbolismo. Depois de muito tempo que Pilatos percebeu que Jesus não lhe responderia, então ele vira para sua esposa, que era Cláudia, né, uma seguidora do Cristo, e diz para ela: mulher, tu que és seguidora assídua dele, de fé, me responda que é verdade por ele. Ela diz para ele: olha, marido, a verdade não pode ser dita para quem não quer vivenciá-la. Então é isto que aconteceu naquele momento. Dentro de nós, esse demônio da mente que existe, está vivo, está traindo o Cristo a todo instante. Com aquele vã falatório dentro de nós,
Se nós estivermos em auto-observação, vamos perceber que é uma tagarelice interna, conversas, canções, uma série de coisas, um barulho interno terrível que não se silencia para que o Cristo possa se manifestar. Às vezes conseguimos um pouquinho de silêncio quando estamos em meditação, do contrário, o eu está o tempo todo tagarelando, representando esse Pilatos. E por último, dos três traidores, então vem o Caifás. Caifás é o demônio do corpo causal, se expressa no mundo causal, em todo iniciado. Então o mundo causal é o mundo da vontade, a vontade consciente, a vontade para realizar. Todos nós devemos praticar essa vontade, estarmos em estado de prontidão, prontidão para atender os nossos semelhantes, atender a nossa família a todo instante, atender os seres vivos e a natureza, trabalhar para todos. Nós viemos para servir, como nos ensinou o nosso mestre. Ele veio para servir e não para ser servido. E ele deixa isso bem evidenciado na cerimônia do lava-pés. E Samael, que é o Cristo aquariano, também fez da mesma forma. O venerável mestre Samael veio para servir a humanidade, não para ser servido por ela. Então, ao contrário do Cristo, que tem o estado de servidão, o estado de bondade, o estado de boa vontade, Caifás representa a má vontade. Então, aquela má vontade, porque ele era um dos 500, o Sinédrio tinha 500 conselheiros, o templo era dirigido por 500, e ele era um desses sacerdotes, ou seja, ele tinha o poder na mão, é o príncipe dos sacerdotes, o comandante deles. Então ele tinha que comandava o templo, né? Ele tinha tudo, se quisesse, para liberar Jesus Cristo, mas a má vontade não deixou com que ele atuasse, e ele estava ali para representar esse papel. Então, e dentro de nós também há o demônio da má vontade em maior ou em menor grau. Aí o que acontece? Esse demônio da má vontade não deixa nos estarmos em estado de prontidão. Às vezes somos bons da porta para fora das nossas casas, mas da porta para dentro nós somos maus para nossos filhos, para nossas esposas, para nossas familiares em geral. Temos a má vontade, não temos um estado de prontidão para servir. E às vezes às vezes servimos bem a nossa família limitadamente, mas hoje é comum você passar na rua, as pessoas estarem dormindo, morador de rua sofrendo, pessoas doentes, animais soltos, sem donos, a terra destruída, as espécies ameaçadas, a terra ameaçada. Tudo isso é fruto da má vontade do homem que não tem mais o estado de prontidão. Então isso é o que representa Caifás, o príncipe dos sacerdotes, o demônio da má vontade. Então, esses três traidores do Cristo, né, foi ensinado desta forma, mas na realidade, além desses três traidores, Jesus nos passou a mensagem, o ensinamento de que todos os eus são traidores. Então, dentro de nós temos nada mais que nada menos do que 97% de traidores que traem o Cristo, que são os nossos eus, componentes do ego. E isso é representado nas Escrituras e naquele teatro cósmico pela multidão. Quem é que mata o Cristo? Além desses três traidores, todos os apóstolos traem a Jesus Cristo. Até o Pedro, que era o mais rocha, né? O mais firme
na gnose crítica daquela época, ele iria trair, e Jesus deixou isso para ele, ele dizia: não, mestre, eu não vou te trair. E não, tu me trairás, até que o galo canta pela terceira vez, tu vai me trair. E foi assim que aconteceu. Todos vocês sabem desse episódio nas Escrituras, e este é o simbolismo de que todos traem ao Cristo. Nós temos esses 12 apóstolos também dentro de nós, e todos traem. O galo é o símbolo da consciência. Quando o galo canta, significa que a consciência despertou-se. Então, enquanto a consciência não se desperta, há traição ao Cristo interno, que sofre demasiadamente, distante, instante, por todas essas traições. E por último, além dos 12 apóstolos, toda a multidão. Veja que Pilatos traz o Cristo para o público e pergunta para a multidão: soltamos a Barrabás ou a Jesus Cristo? E a multidão aclamada, né, que já estava trabalhada pelo Conselho dos 500, já tinha feito ali a lavagem cerebral, né, a propaganda política do Sinédrio. Então toda a multidão estava preparada para condenar o Cristo. Então a multidão responde: solta Barrabás, e condena o Cristo. E assim foi feito. Então esse ensinamento, esse episódio do drama histórico externo a nós, significa que dentro de nós essa multidão também trai o Cristo de instante a instante. E aquela multidão que traiu o Cristo somos nós, a humanidade, que mais tarde os judeus foram pagar caro, né, por esta traição, na recorrência de ação-reação, com as guerras lá do Hitler, morreram na câmara de gás, sofreram o indizível. Então parte dessa dívida já foi pago por eles, mas eles sofrem até hoje, o povo judeu. Lá a bala come solta de instante a instante, e esse povo não tem paz. Então, isto é o que aconteceu na época de Jesus Cristo. Aquela multidão que somos nós, que estamos aqui hoje, nós traímos o nosso Pai de instante a instante, quando não pronunciamos, não vivenciamos, não defendemos aquilo que o Pai representa. O que o Pai representa dentro de nós? O Pai é a verdade. Então, o contrário da verdade é a mentira, a falsidade. Então, traímos o Pai a todo instante também. Traímos o Filho quando não amamos. O Filho representa o amor, é o Cristo que está dentro de nós. Então, os nossos eus não amam a ninguém. Dentro de nós só há jogos de interesses, né? E esse jogo de interesses não é amor. Então, isso é uma traição ao Cristo, que representa o amor. Então, quando amamos ao Cristo, nós temos solidariedade para com o nosso semelhante, para com os seres vivos, para com a natureza. Nós temos alteridades, ou seja, sabemos colocar no lugar do nosso semelhante para sentir ou para sofrer o que ele está sofrendo. Temos compaixão, como ensinou o venerável mestre Buda. Mas a falta de amor, o ódio, não deixa a gente ter compaixão de ninguém. Hoje ninguém mais faz nada por ninguém. Há falta de compaixão entre todos nós seres humanos. Então, dentro de nós há todos esses traidores. E indo para o fim, também houve esses traidores com o venerável mestre Samael, os traidores do Cristo triunfante de Aquário. O venerável mestre Samael foi traído pelos seus apóstolos, os seus discípulos, foi traído por sua família e foi traído por todos nós. Jesus, sabendo disso, passou o seguinte ensinamento: quando Jesus voltava para Nazaré, para Jerusalém, alguém bateu nas suas costas e diz: aí Jesus, está voltando para sua casa, que felicidade, hein?
Ele diz: não, nenhum profeta foi bem recebido no seu lar, na sua terra, e eu não serei exceção. E ele diz, da família que sai os inimigos do homem. Então os inimigos do homem estão no seio da própria família. E aí a gente tem que na casa de ferreiro, espeta de pau, e santo de casa não faz milagre, por causa dessas coisas. Então do venerável mestre Samael teve um triunvirato que se constituía em 3 farsários, né? Que se passavam pela venerável mestre Litelantes, que era a esposa do mestre Samael. Então esse triunvirato falsificava documentos, falsificava assinatura do mestre Samael e também da mestra Litelantes, liderada pela própria filha do venerável mestre Samael, que é a Hipatia. Então eles falsificaram muitos documentos importantes da gnose, falsificaram documentos, colocaram a gnose em xeque, houve divisões, confusões que existem até hoje. Então são grandes traidores, contraíram uma dívida kármica muito grande. E esses documentos falsificados, que colocou um divisor de água no movimento gnóstico, foram comprovados cientificamente em cartórios, escritórios de perícias, né, periciais. Então é comprovado cientificamente, e mesmo assim esses traidores do venerável mestre Samael conseguiram muitos seguidores a nível mundial. Mesmo sabendo de tudo isso, os seguidores o seguem. E tem aqueles seguidores que não sabem nada disto, então esses seguidores serão perdoados, mas aqueles que seguem sabendo de toda essa traição são pessoas que são complacentes com o delito de traição. E mais tarde a lei os pega, como diz o venerável mestre Rabulu. Então essa história da traição foi colocada num panfleto chamado Ponto Final ao Ponto Seguinte. O ponto final foi esse triunvirato que escrevia em nome da venerável mestre Litelantes e com a assinatura dela. E a resposta é a resposta dada pelo venerável mestre Rabulu. Então esse foi um documento que nós, juramentados no movimento gnóstico, a gente tinha escondido as 7 chaves, e ele ficou por muito tempo escondido, né? E agora eu coloquei na internet, ele está lá disponibilizado para todos, porém acho que poucas pessoas vão poder compreendê-lo, mas está ali uma verdadeira história do que houve de traição no movimento gnóstico. Então esta história da traição, tanto do tempo antigo, né, como do venerável mestre Samael, agora atualmente, né, modernamente. E daí, falando de traição, tem também a autotraição. A autotraição já é um crime mais requintado. A autotraição, os 3 traidores se robusteceram muito, os traidores de pequena em pequena traição. Todos nós, se não erradicarmos esses eu de traição, de pequenas traições, vão cometer grandes traições, e essas grandes traições são a alta traição. Então o venerável mestre Samael conta que um casal separado de muitos filhos, os filhos sofriam por aquela separação entre pai e mãe, e o pai um dia propôs à mãe para que houvesse a reconciliação, mandou chamar todos os filhos, muitos filhos, e a mãe então se colocaram na mesa para a refeição, e no momento de alegria, de reconciliação, aquele homem pega pó de cianureto que estava no seu anel, que era oco, coloca na bebida de cada um deles e todos morrem. Então isto é autotraição.
autotraição, um crime que aconteceu aqui em Santos, que o maluco saiu dando tiro aí pela rua, então chamava as pessoas para lhe dar uma explicação de onde ficava determinado lugar. A pessoa vinha de boa vontade, ele puxava a arma e ia matando a todos, matou muita gente. Então, de autotraição, a gente não precisa ficar falando aqui, porque a televisão está mostrando o dia todo o que acontece por aí. E esses crimes de autotraição são cometidos pelas pessoas que já não têm mais essência, já não têm mais virtude, já não têm mais qualidade. Então é uma casa vazia, só tem a carcaça física, mas é vazia, porque é destituída de alma. Então, quando um casa vazia desse comete um crime aqui de autotraição, imediatamente ele é julgado pela lei divina e vai condenado para a nona esfera do círculo dantesco. Nós vamos ver na conferência futura, e ali fica morando já. E às vezes a pessoa fica aqui viva, entra uma outra personalidade, um demônio dentro dela para continuar os processos kármicos, e a família até nota uma melhor conclusão: o demônio, né, é melhor do que aquela casa vazia que estava ali. Então este é o crime da autotraição. Então, para evitarmos todos esses aspectos de traição dentro de nós, nós devemos acabar com a causa, que é o traidor, que é o ego, fazer a morte do eu, fazer a prática da autoobservação de instante em instante, para identificar qualquer atuação, um pequeno detalhe de um eu é um traidor. Então peçamos à Mãe Divina que o elimine, e assim nós vamos morrendo para os defeitos, para as traições, vamos nascendo para as virtudes e para o amor. Esta é a nossa trajetória, é tudo isso que nós devemos fazer daqui para frente. Muito obrigado a todos, até aqui as nossas palavras. Vamos ler os livros do Mestre Samael, que trata desse assunto, assistir ao vídeo com mais propriedade, ler o texto e colocar em prática.